Bom dia, pessoal. Estou aqui de novo, né, para falar com vocês. Mais uma apresentação. Agora a gente vai falar sobre sequências didáticas, né, de forma bem genérica, como a gente pode, de certa forma, analisá-las, né. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura de uma sequência didática a partir dessa ideia de aulas magistrais, né. Então, nós temos ali a comunicação da lição, que seria aquela, aquela aula expositiva, né, que o professor faz, tratando dos conceitos que ele tenta apresentar. O estudo individual acerca de qualquer material curricular que o professor traga, né? Aqui é o exemplo do livro-texto, um livro didático. Repetição de conteúdo aprendido, né, sem nenhuma discussão e muitas vezes sem uma ajuda específica do professor, e depois algum tipo de sistema avaliativo, né, algum julgamento sobre a aprendizagem do aluno. Então, aqui nós temos uma estrutura de aula magistral. Né? Quando a gente pensa numa sequência didática, nós temos que pensar nessas fases. Né? A gente pode ver que houveram algumas fases aí, acerca do conteúdo que está tentando ser trabalhado. Então, ele é presente nessa comunicação, ele é presente nesse estudo individual, ele é presente nesses exercícios e também estará presente na avaliação final. Então, nós percebemos que existem algumas fases das lições e das sequências didáticas, né? E quais são as relações possíveis que existem em cada uma dessas fases, né? E aqui a gente está falando de uma forma mais ampla de relações, né? A relação professor-aluno, relação aluno e aluno, relação professor-aluno e conhecimento, relação aluno e conhecimento. Então a gente pode também analisar quais são as relações possíveis que estão presentes nessa sequência. Ou esse aqui é um modelo, né, de aula magistral, mais rígido, né, onde o aluno tem um pouco menos de liberdade. Aí nós temos um outro exemplo onde essa liberdade é um pouco maior, né, que é como o Zabala denomina, de estudo de meio. Esse estudo de meio também é trabalhado pela pedagogia histórico-crítica, pelo alguma coisa com G, que agora esqueci o nome, que o livro deve estar em algum lugar por aqui, que trabalha também a partir dessa perspectiva, né? E talvez quem tem alguma relação com o ensino por investigação também trabalha algum sentido nessa forma. Né? Então, se inicia pelo menos com uma construção da problemática, né? Que é essa atividade motivadora relacionada a alguma experiência do aluno. Então, se levanta esse problema, né? E essa problemática a partir dessa realidade experiencial, né, social que o aluno vive, se expõe algumas perguntas e se cria os problemas acerca dessa situação, né? A partir desses problemas e dessas dúvidas fazem as primeiras hipóteses, né? São criadas as primeiras hipóteses que são advindas das próprias ideias prévias dos alunos, né? E como eles se colocam a partir desse problema que está enraizado nessa realidade experiencial deles. A seleção inicial das fontes de informação, né, da investigação desse problema, para ver se essas hipóteses são verdadeiras ou não, se precisa criar outras hipóteses. Né, o início da seleção das fontes e da estratégia de investigação. Né. Daí aí coleta e seleção desses dados, né? A generalização das conclusões tiradas a partir dessa investigação embasada em uma questão específica, daí a construção de um objeto comunicativo, né?
Então, essa é a estrutura desse estudo de meio. É que a gente vê um pouco mais de liberdade, a relação é, professor-aluno, aluno-aluno, conteúdos de aprendizagem. Ela se dá de forma muito diferente, né, é, do que é apresentada, por exemplo, por aulas magistrais. Então, os conteúdos que são trabalhados, eles são um pouco diferentes. E também as relações que ocorrem nessas atividades, elas também são diferentes, né? Mas a gente vê a diferença de complexidade entre os dois tipos de atividade, né? Aqui a gente não está para dizer qual é melhor, qual é pior, mas muitas vezes a gente precisa nos perguntar qual dessas seria mais adequada, né? Em que sentido, né? Para que eu vou dificultar, não seria tanto o termo, mas eu vou tornar complexa a atividade, né? Esse grau de complexidade que a atividade traz, tanto para o professor como para os alunos. Será que ela é necessária, né? Será que eu preciso realizar toda a minha sequência de ensino do ano inteiro a partir desse estudo de meio? Eu posso trabalhar com aulas magistrais, né? Aqui a gente está dando apenas dois exemplos, né, de estrutura de sequência didática, mas a gente poderia pensar em outras, né? Em outras formas. Então, alguns critérios para se analisar uma sequência didática, né? A gente tem os conteúdos que são trabalhados nelas, né? São conceituais, procedimentais ou atitudinais. Então, se a gente olhar, por exemplo, a aula magistral, de forma geral, a comunicação da lição ela vai trabalhar basicamente com conceitos, né? Com conteúdos conceituais, ali para trabalhar com fatos, com conceitos. O estudo individual ele pode trabalhar também com um conteúdo procedimental, né? Só que vejam uma questão interessante que a gente deve pensar é que a definição dos conteúdos, né, são conceituais, procedimentais ou atitudinais, eles têm relação com a intenção do professor em trabalhá-los. Então, por exemplo, na comunicação da lição ali pode haver procedimentos que o aluno vai realizar para ajudar, por exemplo, a ele internalizar conteúdos factuais, conceituais, né? Entretanto, essa, esse conteúdo, que seria aquilo que o aluno está fazendo por conta própria, ele não parte da intencionalidade do professor, né? Alguma coisa que o aluno está fazendo por si só, né? O professor ele não tem controle. Que é diferente, por exemplo, a hora que a gente vai utilizar o estudo individual, né? Que ali sim o professor pode trabalhar com um conteúdo procedimental, tem relação com a forma como o estudante vai se relacionar com o texto, né? Um procedimento, por exemplo, que ele vai fazer, selecionar as partes mais importantes. Então, esse tipo de conteúdo procedimental ali é uma intenção do professor e o professor irá intervir didaticamente nesse sentido, né? Então, nessa leitura individual, a gente poderia pensar que teria esses dois tipos de conteúdos, né? Os conceituais e os procedimentais. E eles são conteúdos de aprendizagem nesse momento porque há a intencionalidade do professor em trabalhá-los, né? Se eles são trabalhados acidentalmente, por exemplo, como na comunicação da lição ali, a forma como o aluno vai trabalhar, ele não faz parte dos conteúdos que o professor selecionou para trabalhar naquela aula, né? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Daquilo que é a intencionalidade didática, né? O professor tem intenção de trabalhar com esses conteúdos, e aquilo que acontece por mera estatística, vamos chamar assim, por mero acaso.
Então, se a gente for pensar na comunicação da lição, vai trabalhar basicamente com conteúdos conceituais, né? A repetição do conteúdo aprendido pode ser conceitual também e procedimental, né? E o julgamento ou sanção administrativa pode ser apenas conceitual, né? O estudo do meio, aí talvez a gente entre em uma maior gama de conteúdos trabalhados por lição, né? Mas lembre-se, é tudo uma questão da intencionalidade do professor, né? Se o professor tem a intenção de trabalhar com atitudes, com ética, na forma, por exemplo, de selecionar informações, que seria a parte D, aí sim ele se torna um conteúdo da aprendizagem, né? Então, quando a gente pensa numa sequência didática, a gente tem que pensar nisso, né? No que a gente quer trabalhar em cada etapa dessa sequência, né? Então, ali, vamos ver a B, por exemplo, explicitar a situação problema, né? Pode trabalhar apenas a partir de uma característica conceitual, né? Respostas intuitivas, seleção e esboço das fontes e planejamento da investigação. Aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com questões atitudinais, investigação, a gente vai precisar fazer entrevistas, como que a gente vai agir no momento dessas entrevistas, por exemplo. Mas tudo isso parte da intencionalidade das relações didáticas, né? Não algo que aconteceu por acaso com um indivíduo ou um grupo de indivíduos em sala de aula. Então, a gente consegue perceber ali, né, por isso que a gente discutiu, que esse estudo de e-mail ele consegue trabalhar com uma gama maior de conteúdos, né, do que a aula magistral. E isso, obviamente, né, tem relação com a complexidade relativa que tem da sequência didática do estudo de e-mail e da aula magistral, né. Aí se a gente for pensar numa concepção construtivista para pensar nessas sequências didáticas, né, a gente precisa ter em mente algumas questões, né. Eu separei elas aqui. Então, ali, as atividades permitem determinar as concepções prévias dos estudantes. Aquilo que você planejou para realizar na sua sequência didática, ela permite que haja esse levantamento, né, dos conhecimentos prévios deles sobre aquele conteúdo de aprendizagem que você vai propor, né, para a sala. Essa é uma questão importante, né, principalmente não apenas para o professor conhecer, mas para os alunos mesmos, para que os próprios alunos conheçam suas próprias concepções acerca daquilo que vai ser tratado, né, ou do tema da aula. Eles são significativos e funcionais para os alunos, né, esses conteúdos, né? Então, é por isso que tem aquela relação, aí, talvez os significativos e funcionais eles sempre sejam difíceis de compreender, né, de certa forma, porque, por exemplo, se um aluno ele é muito engajado na escola, de certa forma, a maioria dos conteúdos será significativo para ele. Não no sentido do conteúdo em si, né, mas do que a escola representa para ele. Então, esses conteúdos podem ser significativos nesse sentido também, né, na importância que a pessoa dá para a escola e para aquilo que ele aprende na escola. Outro tipo de dar significado, né, eles serem significativos e funcionais, é quando se constrói essa relação com a vida cotidiana desse estudante ou com algo de interesse desse grupo de estudantes, né? Isso também torna esses conteúdos mais significativos. Eles tornam eles funcionais também, porque eles conseguem perceber que pode ser que ajude eles a fazer um outro tipo de leitura de mundo que eles ainda não estavam, não fariam, né? Sim, isso. No sentido funcional. Você tem que tomar cuidado aqui para não pensar apenas no funcionalismo do conteúdo, né?
Mas são adequados ao nível de desenvolvimento do aluno, né? Aquela questão se eles não são muito difíceis, né? Que tem relação com a questão D, né? Se eles representam um desafio que podem ser alcançado, né? Por eles. Ou seja, está ali dentro da zona de desenvolvimento proximal dos alunos, né? Isso é uma questão a ser muito relevante, né? A ser pensada. Promova a atividade mental do aluno. Promova uma atitude favorável, né, à aprendizagem. O aluno queira aprender aquilo, né? Que a atividade didática funcione como um móvel, né? Algo que mobilize o aluno a se integrar à atividade, participar e ser um ativo na própria aprendizagem, né? Isso a gente chama de móvel. Estimular o autoconceito e a autoestima, no sentido de que o aluno ele tem uma confiança que ele consegue aprender, que ele consegue realizar aquelas atividades, né? Ele tem que tomar o cuidado para não baixar a autoestima dos alunos, né? Muitas vezes a gente faz isso, ou através das correções, ou através mesmo das nossas exposições em sala de aula, ou das nossas argumentações, as falas dos alunos, né? Em alguns modelos de aula que a gente possa dar. E se esses conteúdos e essa forma de ensinar que a gente se propôs a trabalhar, se elas ajudam os alunos a aprender. Então, uma concepção de proposta didática que leve uma concepção construtivista, elas têm que se preocupar com essas questões, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a aula magistral, né, se ela for só expositiva, ela considera que os conhecimentos prévios dos alunos são a próxima etapa para aprender aquilo que eu estou expondo, né? Não há uma interação entre os conhecimentos prévios dos alunos e aquilo que eu estou apresentando de forma proposital. Né? O professor ele não cria essa condição, né, propositalmente. O aluno lá, pensando dentro da cachola dele, pode fazer essas conexões, né? Qual é as concepções prévias, ele mesmo levanta essas concepções prévias e faz algum tipo de comparativo e fica ruminando aquilo na própria cabeça. Mas isso, enquanto ação didática do professor, ela não ocorreria, né? Se ele só apresentasse o conteúdo dessa forma. A mesma questão, né? O professor ele não na aula magistral, né? Ele não se preocupa se é significativo nem funcional, né? Ele parte do pressuposto dessa boa vontade cultural dos alunos em relação aos conteúdos de aprendizagem. Vejam, sempre quando eu estou falando aqui, estou expondo a questão da aula magistral, né? Uma contrapartida bem significativa seria o estudo de meio. Daí, gostaria que vocês, por si só, já fizessem essa conexão, né? O estudo de meio ele já procura fazer uma problemática dentro de algo que tenha significado. Nesse momento, ele trabalha com as concepções prévias dos alunos, né? Quando eles criam as hipóteses desse problema, né? As hipóteses iniciais. Eles são adequados ao desenvolvimento do aluno também, aquela crença de que naquele momento eles devem estar. A mesma questão com a zona de desenvolvimento proximal. Se ele promove a atividade mental do aluno, então não há essa preocupação específica sobre essa atividade mental, né, que o aluno produz acerca do conteúdo. Pressupõe-se na aula magistral que já produz, né? Não há uma intencionalidade nesse sentido, em ter nenhum tipo de conflito entre os dados que estão sendo apresentados e aquilo que o aluno tinha por hipótese, por exemplo. Promover uma atitude favorável, a mesma questão do significado, né? A atitude favorável é o aluno querer participar da atividade que você está propondo, né? Estimular o autoconceito e a autoestima. Também a aula magistral muitas vezes não se preocupa muito com isso, né?
em fazer com que os alunos acreditem neles mesmos. E também nos preocupa muito com a questão dos alunos aprenderem a aprender, né? Seria como que eles conseguem se apropriar ou criar estratégias para se apropriarem de determinado conteúdo. Isso, por exemplo, a gente vê naquelas estratégias da pesquisa, de como objetivar o resultado da pesquisa, do estudo de meio. Então, depois que a gente viu essas características, né, a gente também pode pensar nessas sequências a partir dos seus conteúdos, dos conteúdos que serão ensinados nessas sequências, né. Então, a gente tem os conteúdos factuais, né, são fatos, então, normalmente são organizados a partir de exercícios de repetição, ou alguma organização significativa, né, desses conceitos, desses fatos em algum tipo de ordem, por exemplo. Então, um tipo de fato que a gente pode pensar seria, de forma, não sei se todo mundo lembra, né, é aquela divisão histórica, assim, que normalmente tem a linha do tempo. Lá, agora eu não lembro, basicamente, então talvez esse seja um exemplo ruim, vamos pensar na física. Um conteúdo factual seria as transformações de unidades, né? É o que significa o C do centímetro, o que significa o M do milímetro, o que significa esses prefixos das unidades do Sistema Internacional, as próprias unidades do Sistema Internacional, como fazer a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Isso daí a gente faz tudo em exercício de repetição, né? Não é necessariamente nenhum conceito, nem um princípio. A gente trabalha dessa forma, né? Faz vários exercícios de repetição. E conceitos e princípios, eles são um pouco mais complicados, né? Porque eles necessitam que os alunos elaborem, façam uma elaboração pessoal sobre o significado desses conceitos e desses princípios, e a princípio a ideia é que a elaboração que eles façam seja tão próxima quanto possível da elaboração científica. Então isso precisa de um espaço maior, né, de discussão, de trabalhar com esse conceito em várias formas com que ele se apresenta. Mas aqui a ideia do exercício ele não é repetir, né, no sentido de decorar quanto que vale, por exemplo, o C, mas sim de entender, e pode ser até a partir das diferenças, né, por exemplo, quando você trabalha com deslocamento e espaço percorrido, né, você consegue trabalhar com as diferenças, que é o que normalmente os livros didáticos fazem nos exercícios, né, eles tentam construir essa comparação para que o aluno consiga elaborar esses dois conceitos a partir dessa comparação entre os dois, né? Vocês vão ver lá muitos livros textos quando vão trabalhar com esses conceitos assim que têm significados diferentes, mas tratam sobre o mesmo tema, né? Por exemplo, deslocamento é um espaço percorrido por um corpo, espaço percorrido também é um espaço percorrido pelo corpo. Eles têm algumas nuances em seus significados, em suas utilizações, e essas diferenças são utilizadas nos exercícios e nos problemas dados pelos livros didáticos. Conteúdos procedimentais, né? Tem que ser trabalhados a princípio em situações significativas e funcionais. Aqui existe um grande grau de liberdade, né? Em que momento que são dados os auxílios aos alunos, que tipo de auxílio que é dado aos alunos. Por exemplo, em aulas de experimental, né? Em que momento que é dado esse auxílio, deixa eles se baterem um pouco, tentando montar o experimento, depois você vai lá dar um auxílio para eles iniciarem, ou se eles não estão conseguindo dar continuidade à montagem de algum experimento, onde que entra esse auxílio, né? Então, de forma geral, esses conteúdos procedimentais são as estruturas desses auxílios, os momentos, até que ponto o aluno é auxiliado ou não.
E os conteúdos atitudinais, né? Talvez eles sejam um pouco mais complexos de se pensar, né, em como trabalhá-los. Mas de forma geral, eles são trabalhados a partir de redes de discussões, né, de necessidades reais. É, então, essas discussões que trabalham com esses tipos de conteúdo, eles normalmente vai nascer dessas interações, né, entre, entre os indivíduos e as necessidades reais, né. A princípio, é isso, né? Eu não estou apresentando nenhuma sequência didática específica, mas apenas elementos para que vocês consigam perceber que tipo de conteúdo que está sendo trabalhado numa sequência didática, de que eu quero trabalhar conteúdos factuais, que forma que eu preciso trabalhar para trabalhar com esse tipo de conteúdo. Se a gente for pensar numa concepção construtivista do ensino, o que eu preciso me preocupar quando eu for construir uma sequência didática? Eu preciso me preocupar com todos esses fatores na hora que eu for pensar na minha sequência didática. Alguns critérios para analisar sequências didáticas, né? E aqui são duas sequências didáticas de exemplo para a gente conseguir fazer essa discussão. Eu espero que todos tenham um bom resto do dia e até a próxima.